Bom dia, minha gente, um abraço a todos, satisfação mais uma vez nesse vídeo aqui que eu adoro fazer, né? Adoro falar da parte tática, da parte técnica do futebol, da parte psicológica, gosto de ficar observando algo diferente que acontece na partida de futebol e nada melhor do que acompanharmos um jogo bom tecnicamente, né? Independente do jogo ser contra um adversário inferior tecnicamente, nós temos que reconhecer isso. O bom profissional, o bom radialista, o comentarista, ele não vai só enaltecer um lado, deixando de lado a realidade, o que acontece dentro da partida de futebol. Então vamos falar do jogo do Bahia, né? O Bahia que venceu e venceu muito bem o Sampaio Corrêa ontem no estádio da Fonte Nova, venceu por 4-0 e ficou bem claro que o Bahia poderia ter vencido com mais gols, mas para uma estreia de um time que estava inclusive fazendo pré-temporada na Espanha, lá na Europa, lá em Girona. O Bahia chegou com modificações, jogadores que não jogaram juntos, a realidade é essa. O próprio Rogério Ceni na entrevista coletiva fala que os jogadores jogaram meio tempo contra o time B lá do Girona, então os caras não se conhecem, né? De certo que o Bahia tem o esqueleto do ano passado, né? Se você vê, o time que jogou ontem, você tem Danilo Fernandes, Canu, Juba, Caio Alexandre, Ademir, Lúcio, Biel. Esses jogadores jogaram, mas, por exemplo, o meio de campo, que é o coração do time de futebol, o Bahia só tinha Caio Alexandre. Jean Lucas estava fora, Caulinho estava fora, Everton Ribeiro estava fora, e mesmo assim o Bahia conseguiu, né, implementar uma organização, uma certa organização dentro de campo para conseguir vencer por 4-0. O Bahia que começou atacando muito pelo lado esquerdo, inclusive isso foi pauta, né, na entrevista coletiva do Rogério Ceni. Eu estava comentando ao jogo pela Itapuã FM, falava sobre isso. Por que o Bahia não acionava Ademir? O jogo era sempre com Biel e Juba do lado esquerdo, com o Rodrigo Nestor encostando por aquele lado. O Rogério explicou que ele deu preferência a jogar por ali, né, mas que pode mudar isso, no próximo jogo pode ser pelo lado direito. É sempre bom ter um equilíbrio, né, torcedor? Porque quando você insiste muito por um lado, você passa praticamente um tempo jogando por um lado, o adversário qualificado, ele vai perceber isso e vai começar a bloquear essa situação, né? Então, quase o Bahia não acionou do lado direito o jogador Ademir. Inclusive, houve até a pergunta sobre o Cauã Davi, o garoto que jogou de lateral direito ontem, estreou na equipe profissional ontem de lateral direito, na equipe profissional com os jogadores titulares, né? Porque ele jogou as 3 primeiras partidas no Campeonato Baiano com a garotada sub-20. E por que ele não avançava muito, né? Ele até deu entrevista, né, dizendo que era o primeiro jogo dele pelo Bahia e que ele preferiu ficar mais por ali, resguardar a posição dele. E outra, o próprio Rogério Ceni também, como preferiu jogar pelo lado esquerdo, tinha poucas jogadas pelo lado direito, ele não foi lá. Mas vimos uma boa participação do Eric. Eric joga muito mais do que jogou ontem, pode acreditar nisso, mas jogou bem o primeiro tempo, fez o gol de cabeça, que é uma das características do jogador. Foi assim no Atlético do Paraná durante toda a sua história lá. Eric, que é um bom marcador, constrói bem. E quando o Bahia contratou o Eric, né, eu cheguei a falar nos programas e nos vídeos também, que era a melhor contratação do Bahia. Desses todos que vieram dessa leva, que o Eric era a melhor contratação porque era um volante completo. E o Bahia não tem esse volante completo. O Bahia tem um craque chamado Caio Alexandre, que fez ontem uma partida maravilhosa. Tomara que ele continue assim, porque quando ele chegou no Bahia no ano passado, aquele primeiro semestre foi perfeito dele, né? A metida de bola que ele dá para aquele terceiro gol do Bahia, né? Terceiro, se eu não me engano, foi terceiro gol, que ele dá a bola no ponto futuro, ele está de costas, consegue dar um passe no ponto futuro para Ademir, que cruza para o gol do Pulga, né? O garoto que entrou lá, já mostrou que é artilheiro também, fez o gol. Então o Caio Alexandre, né, jogou muita bola, mas não é um exímio marcador, não é. Ele cerca o adversário. O Eric marca. Se ele jogar como primeiro volante, ele ontem jogou como segundo volante, se jogar como primeiro volante, ele marca. Tem uma construção de jogo muito boa, chega finalizando, né? Então ele fez um bom primeiro tempo, fez o gol de cabeça, foi premiado com o gol de cabeça. Teve um lance de impedimento que o bandeirinha errou do Juba, né? Ele faz o outro gol. É claro que ali a defesa adversária parou, vamos ser justos, parou ali, ele conseguiu fazer o gol, mas ele é artilheiro, deve fazer outros gols aí pelo Bahia. O Nestor, o futebol do Nestor é esse aí mesmo, a gente já tinha adiantado isso, porque
Nós que temos a obrigação de passar isso. O torcedor ele não tem a obrigação de saber técnica, tática, como é que o jogador joga. Nós temos que acompanhar o atleta. E o Rodrigo Nestor é esse Rodrigo que jogou ontem. Vai aparecer muito ali no meio, né, na intermediária ofensiva, vai chutar para o gol, ele pega muito bem na bola, chuta muito bem para o gol, um canhoto, né, que tem essa qualidade, mas é aquilo ali, não é um jogador de sair driblando todo mundo fazendo gol, não é aquele meia do toque parecido com os jogadores que o Bahia tem aí, né? O Juba, a grande partida do Juba, né? Jogou com a lateral esquerda, foi muito exigido. Eu acho assim, eu sempre tenho falado, né? Queria ver mais Juba jogando do meio para frente. E se você tem um lateral, no futebol que se joga hoje, e nós temos aí sim, temos que copiar esse estilo de jogo da Europa, que os laterais jogam mais como atacantes, eles podem participar do meio de campo, eles não têm que resguardar a posição na lateral esquerda não, podem ver o espaço aberto, centraliza, faz diagonal, sai da lateral, vem para o meio, entra na área do adversário, chuta no gol. E o Juba teve uma participação muito boa no jogo de ontem, não é? O Lúcio Rodrigues é aquele cara que se pegar a bola, ele sabe fazer gol, como ele fez ontem, fez o gol, não é isso? E o Biel é aquela coisa, né? O Biel precisa soltar mais a bola, às vezes ele dá o primeiro drible, faz um 2, recebe a bola na frente, faz o gol. A tomada de decisão precisa ser melhor, qualificada. Rogério sempre tem que trabalhar mais o Biel naquela condição que a gente sempre fala, né? Criar um grau de dificuldade nos treinamentos para que no jogo ele possa se sentir melhor. Porque o que parece é que na hora que o Biel tem que tomar a decisão correta no que fazer, ontem, por exemplo, ele estava na área lá do segundo tempo, no início do segundo tempo, do lado esquerdo, entrou na área, só tinha um marcador, corta para o lado direito, chuta no canto do gol e faz o gol. Ele tomou a pior decisão, levar para a ponta esquerda, desequilibrado, terminou caindo, botou a bola para fora. Então o Rogério tem que trabalhar isso com o jogador Biel. O zagueiro que estreou, né, se sentiu muito bem, o Ramos Mingo, muito bem, orientando seus jogadores dentro de campo. Veja o primeiro jogo do atleta, 23 anos, mas já parece um jogador de 30, bastante experiente dentro de campo. Dito isso, minha gente, só uma ressalva. O Bahia jogou contra o Sampaio Corrêa. Se vocês forem analisar, o Sampaio Corrêa trouxe apenas 7 jogadores do banco de reservas, contratou um médico daqui de Salvador. Então é um time que está na série D de dito, D no Campeonato Brasileiro. Então a gente, é claro, a gente tem que falar do jogo, o que aconteceu no jogo. E o que aconteceu no jogo foi isso. Agora, a gente tem que ver também que o Bahia teve facilidades pela qualidade inferior técnica do time do Sampaio Corrêa. A gente torce realmente para que, e foi bom o resultado, porque quando você joga, ganha o jogo e os jogadores jogam bem, isso vai apenas dando moral aos jogadores, né? Eleva a autoestima, a confiança do atleta. Pior se o Bahia jogasse ontem contra o time fraco tecnicamente e não conseguisse render. Aí cai a motivação dos atletas, a confiança. Então foi bom por isso. E aí vai aumentando, né, esse grau técnico dos adversários e a tendência é que o Bahia vai crescendo também com aquela coisa do ritmo de jogo dos jogadores que vimos ontem, que os jogadores ainda não têm o ritmo ideal. Mas foi um bom jogo do Bahia. Venceu, deixou o torcedor felicíssimo no estádio da Fonte Nova. Bahia é o líder aí, claro, com um jogo só no seu grupo, por causa do saldo de gols. E aí é acompanhar o que vai acontecer nos próximos jogos. Eu acho que o Rogério Ceni vai pensar bem aí para... É claro que o Campeonato Baiano, ele já falou ontem, já adiantou, que, por exemplo, Gilberto ficou no banco de reservas ontem, lateral direito, vai jogar. Alguns jogadores que ficaram no banco de reservas ontem, ele vai dar a oportunidade de jogar. Talvez o Everaldo jogue, o Acevedo, o Rezende, esses jogadores. Campeonato Baiano contra o Porto, até para dar ritmo de jogo aos atletas. Não precisa usar esses jogadores também, mas o Campeonato do Nordeste é um campeonato que eleva, né, um pouco a parte técnica e mostra para o Brasil inteiro. É um campeonato aí, inclusive, que está passando no Premier, que o Bahia possa fazer uma grande competição. Portanto, foi isso. Parabéns aí ao Bahia pela partida, 4-0. Não é todo dia que se vê um placar elástico, com grandes jogadas, né? E dos jogadores novos que agradaram ao torcedor tricolor. Grande abraço, bom dia, deixa o like, ajuda o nosso canal por aí.